Por que você não disse nada até agora? Minha voz tremia. Minha melhor amiga, Juliana, com quem achava que podia me vangloriar de 13 anos de amizade, não conseguia me olhar nos olhos. A pilha de documentos espalhada sobre a mesa da cozinha do apartamento dela estava tremendo as fundações da minha vida. Me chamo Elisa Liane, tenho 35 anos e trabalho como contadora em São Paulo. Meu pai faleceu de um infarto 15 anos atrás e, cerca de um ano depois, minha mãe se casou novamente com Eduardo Lima. Eduardo era um colega do meu pai e havia sido um grande apoio para mim e para minha mãe nesse período difícil. Pelo menos, isso era o que sempre acreditei até hoje. Eu pensei que estava fazendo isso por você, Elisa, finalmente falou Juliana. Mas ultimamente, tenho sentido que Eduardo está envolvido em uma fraude financeira. Não podia mais ficar quieta. Os documentos à minha frente eram os registros do fundo fiduciário que meu pai havia deixado. Deveria ter me sido entregue ao completar 21 anos, 1,2 milhões de reais. Mas meu padrasto, Eduardo, gerenciou isso sem nunca me dizer que existia, por 14 anos. O que me chocava ainda mais era uma procuração com minha assinatura falsificada, datada logo após meu aniversário de 18 anos. Naquela época, eu estava me preparando desesperadamente para a universidade e confiava cegamente em tudo que Eduardo e minha mãe me diziam. Como você descobriu? Perguntei, levantando os papéis com as mãos trêmulas. Você sabe que minha mãe trabalhou em um escritório de advocacia, explicou Juliana em voz baixa. Ela anotou alguns documentos falsos de Eduardo há alguns anos, mas ele a ameaçou para que ficasse em silêncio. Antes de morrer, no mês passado, ela me deixou essas provas. A mãe de Juliana, Natália, eu também conhecia. Sua morte repentina por um câncer foi um duro golpe para Juliana. E agora, sua ausência trouxe à tona uma nova verdade. A sala começou a girar, as lembranças dos últimos 15 anos começaram a se misturar como peças de um quebra-cabeça. Faça inscrição para uma bolsa de estudos, Elisa, você precisa trabalhar duro se quer algo na vida. Lembro-me claramente das palavras de Eduardo, quando estava me preparando para a universidade. Na época, eu tinha 3 empregos de meio período e procurava desesperadamente por bolsas de estudo. Pela manhã, preparava o bar para abrir, durante o dia trabalhava na secretaria da biblioteca universitária, e à noite era garçonete em um restaurante. Nos dias de semana, trabalhava 16 horas por dia, mesmo nos finais de semana, nunca parava, sempre dormia menos de 5 horas por noite. Tudo para poder frequentar a universidade e contribuir nas despesas de casa. Suportei isso repetidamente, mesmo quando sentia que estava prestes a desmoronar. Acreditei na lição de Eduardo sobre a importância de conseguir as coisas por conta própria. Enquanto isso, ele e minha mãe compraram um SUV de luxo naquele mesmo ano e passaram os finais de semana em clubes de golfe exclusivos. Eu não questionava, acreditava que, após tantos anos de trabalho duro, eles tinham o direito de aproveitar. Mantenha o casamento simples, o luxo será sua ruína, esse foi o conselho de Eduardo quando me casei com Tomás 3 anos atrás. Fizemos uma cerimônia simples e tivemos uma lua de mel modesta. Eu e Tomás organizamos tudo sozinhos, com a ajuda dos amigos, justamente para não sobrecarregar a família. Logo após o casamento, Eduardo e minha mãe foram para um cruzeiro na Europa. Uma oferta excepcional, era simplesmente o momento certo, diziam. A família serve para se apoiar mutuamente, Elisa. Um dia, se você precisar, estaremos aqui por você. No ano passado, Eduardo e minha mãe me falaram sobre suas preocupações com a velhice e pediram ajuda para comprar uma nova casa. Eu dei a eles 50 mil reais das minhas economias, acumuladas lentamente através do meu trabalho como contadora. Eu e Tomás tivemos que adiar a compra da nossa casa. Eu deveria ter te contado antes, disse Juliana com lágrimas nos olhos, mas tinha medo das ameaças deles. A verdade, às vezes, é cruel. Mas o que eu tinha à minha frente não era apenas uma traição, era um verdadeiro e calculado aproveitamento. Tudo começou a ganhar um novo significado. Quando escolhi economia na universidade, Eduardo disse, que bom ter uma contadora na família. Pensando bem, provavelmente ele só queria reduzir o risco de eu descobrir suas fraudes. Naquela noite, voltando para casa, Tomás logo percebeu meu semblante. O que aconteceu? Perguntou, preocupado. Depois que contei tudo, seu rosto ficou duro. Você precisa denunciá-lo, disse sem hesitar. Ele te roubou, enquanto você fazia 3 empregos para pagar os estudos, ele vivia no luxo às suas custas. Mas ele foi quem me criou, nos ajudou após a morte do meu pai, protestei francamente. Criar. Tomás disse incrédulo. Ele roubou a herança do seu pai,
viveu no luxo com seu dinheiro e te deu aulas de economia enquanto você se desgastava. As palavras dele eram dolorosamente verdadeiras, mas eu ainda não estava pronta para aceitar uma traição tão profunda. E o que mais doía era a ideia de que talvez minha mãe tivesse sido cúmplice. Amanhã falarei com um advogado, decidi, mas ainda não sabia se realmente iria denunciar. Aquela noite, não consegui dormir. Na manhã seguinte, fui a um escritório de advocacia a convite de Juliana. Uma advogada de olhar perspicaz, chamada Gioia Long, assumiu meu caso. Isso é uma violação clara dos deveres fiduciários, disse Gioia, examinando os documentos. Assinatura falsa, bens ocultos, declarações falsas, todos motivos suficientes para prosseguir penalmente. Acusações penais. As palavras pesaram em meu peito. Isso quer dizer que ele pode ir para a prisão? Há essa possibilidade, respondeu Gioia com sinceridade, pelo menos por fraude financeira e falsificação. Minha mente se encheu com a ideia de Eduardo na prisão. Seus crimes eram imperdoáveis, mas ele nos apoiou em momentos difíceis e se tornou como um pai para mim. Acima de tudo, eu me preocupava com o efeito que isso teria sobre minha mãe, que parecia realmente amá-lo. Tem um outro caminho, uma resolução civil, disse Gioia, solicitando a devolução do que resta do fundo fiduciário e a indenização dos valores subtraídos. Gioia começou a me perguntar mais detalhes sobre as minhas dificuldades na universidade, o equilíbrio entre trabalho e estudos e a constante lição sobre a importância da independência. Elisa, disse ela, levantando o olhar dos documentos, você tem os recibos de todas as mensalidades universitárias, aluguéis e despesas que você pagou? Acho que tenho quase tudo, respondi. Fiz um controle detalhado para as solicitações de bolsa. Perfeito, disse Gioia. Comprovar o quanto você pagou e quanto se esforçou tornará ainda mais evidente o engano de Eduardo. Apesar de você ter ativos, ele te forçou a trabalhar além do necessário. Pensei em meus registros universitários. Minha agenda estava cheia de aulas e turnos de trabalho, às vezes, eu dormia no carro para conseguir 2 ou 3 horas de sono por semana. Mesmo quando fui internada por exaustão, Eduardo se limitou a dizer, faz parte da educação da vida. Quando saí do escritório, já tinha decidido, eu enfrentaria Eduardo pessoalmente e, depois, escolheria o que fazer de acordo com a resposta dele. E acima de tudo, precisava verificar a coisa que mais temia, minha mãe tinha conhecimento? Na noite seguinte, eu e Tomás fomos até a luxuosa casa onde minha mãe e Eduardo moravam. Pronta? Perguntou Tomás, estacionando. Não, respondi sinceramente, mas quanto mais esperarmos, pior será. Quando bati na porta, foi minha mãe quem atendeu. Seu sorriso caloroso me machucou ainda mais. Elisa, Tomás, que surpresa! Há uma ocasião especial. Precisamos conversar, disse, tentando manter a calma. O Eduardo está em casa? Fomos recebidos na sala de estar, onde Eduardo trabalhava no computador. Ele se levantou para nos cumprimentar, sempre calmo, sempre calculador, o homem que havia apoiado minha mãe após a morte do meu pai, que me encorajou, e agora, meu maior algoz. Elisa, Tomás, disse Eduardo com um sorriso, há algo errado? Algo errado. Minha voz tremia. Sim, há algo errado. Lentamente, tirei os documentos da bolsa e os coloquei sobre a mesinha da sala. Você pode me explicar isso? No momento em que viu os papéis, Eduardo empalideceu. Olhou para minha mãe, depois baixou o olhar. Onde você conseguiu isso? Comece a se interromper. Por quê? Por que você me escondeu tudo? Por que continuou a usar meu dinheiro? Elisa, acalme-se, interveio minha mãe. Do que você está falando? Vendo a confusão no rosto dela, tive um lampejo de esperança. Talvez ela realmente não soubesse. O Eduardo me escondeu o fundo fiduciário do papai, expliquei. 1,2 milhões, mãe, dinheiro que eu deveria ter recebido aos 21 anos. Em vez disso, ele falsificou minha assinatura e usou por 14 anos, continuei. E eu fiz a universidade trabalhando 3 empregos, às vezes, desmaiava de cansaço. Acreditei que vocês estivessem me ensinando a ser independente. Minha voz tremia. Enquanto isso, vocês jogavam golfe e faziam cruzeiros com o meu dinheiro. O rosto de minha mãe empalideceu. Ela olhou para Eduardo, depois voltou-se para mim. Isso deve ser um erro. Eduardo nunca faria uma coisa dessas. Não é um erro, disse, a voz trêmula. Eu tenho todas as provas. Um advogado examinou tudo. Eduardo suspirou profundamente.
Elisa, escute, disse com voz baixa e controlada, seu pai me deixou muitas responsabilidades, incluindo cuidar de você e de sua mãe. O fundo é complicado. Complicado, retrucou friamente Tomás. Fraude e roubo seriam complicados? Enquanto Elisa trabalhava 16 horas por dia, arriscando a saúde para pagar os estudos, vocês protegiam o fundo. Eduardo se defendeu, ela era muito jovem para administrar uma quantia dessas. Sério, explodi de raiva. Então eu restringia o sono para trabalhar enquanto vocês compravam carros novos. Eu me casava com simplicidade e vocês faziam um cruzeiro. Minha mãe começou a chorar. Elisa, não queríamos que chegasse a esse ponto. Eu não sabia. Não minta, Graziella, disse Eduardo de repente, com uma voz gelada. Você também se beneficiou. Aquelas palavras destruíram minha última esperança. Minha mãe sabia. Há duas opções, disse levantando-me. Primeiro, devolução integral do fundo residual e dos valores usados de forma indevida. Segundo, denúncia penal. Isso é extorsão, gritou Eduardo. Não, essa é a realidade, disse Tomás calmamente. Essa é a consequência do que vocês fizeram com a Elisa enquanto ela adoecia de tanto trabalho, vocês usaram a herança dela. Dou 48 horas, disse. Se até lá não tiver uma resposta, tomarei as medidas legais. Ao sair, começou a chover. Era como se o céu refletisse minhas emoções. Ela sabia, soluçava no carro, mesmo a mamãe fazia parte da traição. Elisa, Tomás me abraçou forte, você é forte, conseguirá superar isso. Ele pegou minha mão. Eles te exploraram por anos, te fizeram trabalhar até o limite, roubaram o que seu pai te deixou. Mas isso precisa acabar. Você está certo, disse, secando as lágrimas. Ninguém mais me explorará. No caminho de casa, meu telefone tocou. Era o nome da minha mãe. Não atendi. Não estava pronta. Naquela noite, ouvi sua mensagem, Elisa, por favor, me deixe explicar. No começo, eu não sabia, achava que Eduardo estava guardando aquele dinheiro para você. Entendi a verdade só anos depois, quando já era, sua voz se quebrou, por favor, me ligue de volta. Desconectei. Eu amava minha mãe, e sabia que ela também me amava, mas aquele amor agora estava sepultado sob a traição. Imagens de mim na universidade voltaram à tona, exausta, esgotada por desnutrição e falta de sono, em uma cama de hospital, preocupada com o próximo turno. Tudo aquilo foi em vão. Foi uma encenação, para quem me roubava. Deitei e encarei o teto. Naquela noite, como em muitas outras, sabia que não conseguiria dormir, mas não pela exaustão, era pela dor da decepção. Passaram 48 horas sem resposta de Eduardo. Assim, enquanto me preparava para ir ao tribunal, recebi uma visita inesperada, a irmã da minha mãe, tia Lisa. Elisa, precisamos conversar, disse com expressão grave. É sobre o Eduardo. Diferente de minha mãe, Lisa sempre foi direta. Ela tirou de sua bolsa um envelope antigo e me entregou. Seu pai, disse, me pediu para te dar isso se algo acontecesse. Dentro havia uma carta escrita à mão por meu pai e uma cópia dos documentos do fundo fiduciário. Meu pai especificou que o dinheiro deveria ser entregue a mim ao completar 21 anos e advertiu para não confiar cegamente em Eduardo. Por que você não disse nada até agora? Perguntei segurando a carta. Seu pai me fez prometer, explicou Lisa, a menos que algo grave acontecesse, nunca falar sobre isso. Na semana passada, Eduardo me ligou sobre você, ele está espalhando rumores entre os parentes. Então percebi que precisava te entregar tudo. Com essas novas provas, nos preparamos para o tribunal, mas no dia anterior à denúncia, Gioia nos contatou. Houve uma proposta de acordo. O que? O advogado de Eduardo informou que devolverá o fundo residual e reembolsará 70% do dinheiro usado de forma indevida em 3 anos. Por que essa mudança repentina? Provavelmente porque ele soube da carta do seu pai, explicou Gioia. Essa carta, para ele, é uma prova contundente. Devo aceitar? Acho que sim, disse Gioia. Os processos são longos e pesados. Essa indenização é justa e permite que você siga em frente com a vida. Há uma condição, disse firme. Quero que ele explique a verdade aos amigos e parentes, que corrija todas as mentiras e os danos à minha reputação, e que faça isso por escrito. No dia da assinatura, Eduardo apareceu no escritório, calmo aparentemente, mas com uma tensão óbvia. Elisa, disse em voz baixa, podemos conversar? Um momento a sós.
Olhei para Gioia, ela fez um sinal para a sala ao lado. Eduardo se posicionou perto da janela, olhando para fora. Por quê? Perguntei direta. Por que você me usou assim? Não estava planejado desde o início? Ele se virou lentamente. Quando seu pai morreu, eu só queria ajudar você e Graziella. Depois soube do fundo e cedi à tentação. No começo, pensava apenas em pegar um pouco e devolver, mas com o tempo. 14 anos, disse horrorizada. Você mentiu por 14 anos. Virou um hábito, eu me cansei e não consegui parar. Também havia o medo de que você fosse esperto o suficiente para descobrir a verdade. E minha mãe? Inicialmente, ela não sabia, admitiu, mas depois de alguns anos começou a fazer perguntas. Mas já era tarde, a maior parte do dinheiro já tinha desaparecido. Ela fez uma escolha. Suas palavras me atravessaram, minha mãe escolheu ele, não eu. Enquanto estava saindo, me virei. Você não foi meu pai, mas não esquecerei que esteve presente em um momento difícil. Essa parte era verdadeira. Depois de assinar e sair, a chuva havia parado e um arco-íris iluminava o céu, a luz quebrava a escuridão. Acabou, disse Tomás segurando minha mão. Não, sorri, isso é um novo começo. Uma semana após o acordo, minha mãe veio me visitar. Ela parecia exausta, sua usual segurança havia desaparecido. Posso entrar? Perguntou hesitante. Conduzi-a para a sala. O silêncio pesava entre nós, carregado de anos de confiança e segredos. Por que? Perguntei finalmente. Por que você ficou em silêncio? Eu realmente não sabia no começo, começou ela, lentamente. Eduardo, ele foi quem nos salvou após a morte do seu pai. Quando ele não falou sobre o fundo, eu não estranhei. Anos depois, quando percebi a verdade, já era tarde demais. Não estou buscando desculpas, respondeu minha mãe com os olhos brilhando. Fui fraca, me apoiei demais no meu amor por Eduardo e na segurança que ele nos dava. E quanto mais tempo passava, mais difícil era confessar. Você sabia, eu disse, quando eu estava me desgastando de trabalhar para a universidade. Quando economizava para o casamento. Você sabia. Minha mãe acenou em silêncio. Eu sei, não é perdoável. E o que será de Eduardo? Perguntei olhando pela janela. Estamos separados, disse minha mãe. Após o acordo ele mudou, está dividido entre raiva e remorso. Diz que ainda gosta de mim, mas também tenta justificar suas ações. Sorri amargamente. Clássico, Elisa. Minha mãe procurou minha mão, e eu recuei levemente. Há um jeito de reconstruirmos nosso relacionamento? Vai levar tempo, respondi sinceramente. Uma vez que a confiança se quebra, é difícil recuperá-la. Eu vou esperar por você, disse ela. Não importa quanto tempo demore. Depois que ela se foi, peguei o álbum de fotos do meu pai, sorrisos familiares, férias, momentos que quase havia esquecido. Folheando as páginas, me deparei com uma foto que nunca tinha notado, meu pai, uma Graziella jovem e um grupo de amigos. Eduardo também estava lá, todos eram jovens, cheios de esperança. Enquanto olhava para aquela foto, tia Lisa me ligou. Elisa, estou pensando em reunir alguns velhos amigos do seu pai, disse. Eles fariam questão de te encontrar. Após a morte do papai, tinha perdido contato com a maioria deles. Eduardo havia me isolado habilmente, arrastando eu e minha mãe cada vez mais para seu círculo. Parece ótimo, respondi. Pela primeira vez em muito tempo, me senti mais leve. No sábado seguinte, Lisa organizou um encontro em sua casa. Havia velhos amigos e colegas do meu pai, pessoas que conheceram meus pais na universidade. Eles me receberam calorosamente e encheram a sala de lembranças. Seu pai era um homem extraordinário, disse Gabriele Monti, um antigo colega. Ele sempre falava de você, dizia, Elisa é especial. Depois que ele faleceu, tentamos procurá-los, disse outro amigo, mas Eduardo nos disse que Elisa e Graziella precisavam recomeçar do zero e nos manteve afastados. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, Eduardo deliberadamente cortou meus laços com o passado, me levando para sua influência. Mas agora você voltou, disse Gabriele Monti sorrindo, e temos muito a te contar. Ao final da noite, Gabriele se aproximou. Isso é algo que seu pai me entregou, disse-me passando uma caixinha. Ele me pediu, quando Elisa crescer, dê isso a ela. Dentro havia um relógio de bolso e um caderno. O caderno estava cheio dos pensamentos, desejos e do amor que meu pai tinha por mim.
Não sabia que ele tinha mantido um diário. Ele tinha muito orgulho de você, disse suavemente, e vendo onde você chegou hoje, ele estaria ainda mais orgulhoso. Voltando para casa, chorei no carro, não só pela dor, mas também pelo alívio de novos laços e finalmente uma nova compreensão. No dia seguinte, eu e Tomás estávamos passeando em um parque. O vento de outono fazia as folhas dançarem. O que você acha? Perguntou Tomás, do encontro de ontem. Foi como reencontrar uma família perdida, respondi. Graças a eles, sinto que conheço melhor meu pai. E sua mãe? Vai levar tempo, suspirei. Ela fez a escolha errada, mas não estou pronta para jogar tudo fora, nem mesmo nosso relacionamento. Pelo menos, não ainda. Tomás segurou minha mão. Qualquer que seja sua decisão, eu estarei aqui. Fiquei grata por essas palavras. Em meio ao caos e à traição, o amor de Tomás foi meu âncora. Um ano após a resolução, eu estava diante da tumba do meu pai em uma tranquila manhã de inverno. A neve cobria a lápide. Ao meu lado estava Lisa, sua mão quente em meu ombro. Ele estaria orgulhoso de você, disse em voz baixa. Minha vida mudou naquele ano. Com a recuperação do fundo fiduciário e a indenização do padrasto, abri meu escritório de consultoria, um sonho que tinha desde criança. Era pequeno, mas representava minha visão. Meu foco principal era planejamento sucessório, uma escolha natural, nascida da minha história. Você realmente acha? Perguntei. Às vezes temo ter errado. Ele nos apoiou durante as dificuldades, afinal. Eduardo cumpriu o acordo, vendeu a casa de luxo, se mudou para uma mais modesta, ficou separado da minha mãe e seu casamento parecia ter chegado ao fim. Seu pai era alguém que acreditava na justiça, disse Lisa, segurando minha mão. Não levar Eduardo até o fim foi clemência, mas chamá-lo à responsabilidade era o certo. A maior mudança, porém, não foi financeira, mas interior. Minha forma de ver confiança, valores e família havia mudado profundamente. Como disse uma vez meu terapeuta Marco, agora eu sabia estabelecer limites, algo que era estranho para mim, mas se tornará fundamental na minha vida. E, acima de tudo, a coisa mais preciosa eram os novos laços com aqueles que fizeram parte da vida do meu pai. Seu pai era meu mentor, disse o Sr. Monti, e sempre dizia, a integridade é a base de tudo. E ele sempre tinha fotos de família, acrescentou uma mulher, especialmente a sua, ele tinha muito orgulho de você. O caminho para reconstruir o relacionamento com minha mãe começou lentamente, primeiro breves telefonemas, depois um almoço tenso. Pouco a pouco, estávamos criando um novo relacionamento. Era difícil entender suas escolhas com Eduardo, mas eu precisava reconhecer que ela realmente estava tentando reparar. Seu pai era um homem gentil, disse ela folheando um álbum, mesmo nos momentos difíceis, ele nunca perdeu a esperança. Porque ele e Eduardo eram amigos? Perguntei, era uma pergunta que me perseguiu. Eram diferentes quando eram jovens, explicou minha mãe. Eduardo era ambicioso, mas honesto. Quando seu pai adoeceu, ele mudou, o desejo de controle tomou conta. E você ainda assim escolheu ele? Perguntei em voz baixa. O maior erro da minha vida, suspirou, mas não quero fugir. Farei de tudo para reconstruir algo entre nós. Finalmente, Gabriele Monti se aproximou, tirou de sua jaqueta um pequeno envelope. Isso me deu seu pai, disse suavemente. Um dia pode ser útil para você, e acredito que este seja o momento. Dentro do envelope havia uma foto antiga e uma breve carta. A foto, meus pais e eu quando criança. A carta estava escrita com a caligrafia do meu pai. Para Elisa, a vida muitas vezes não é justa e não segue como planejamos, mas nunca se esqueça que você é forte, você é sábia e, acima de tudo, você é amada. Não importa quão tortuosa seja a estrada, se você permanecer fiel a si mesma, sempre encontrará seu caminho certo. Com amor, papai. As lágrimas escorregaram pelo meu rosto. Papai parecia ter previsto este momento, deixou essas palavras justamente para agora. Ele sabia? Perguntei a Gabriele, sobre Eduardo? Suspeitava, respondeu em voz baixa, por isso deixou várias garantias, deixou cópias do fundo para várias pessoas e esta carta. Era um homem prudente. Voltando para casa naquele dia, li repetidamente a última mensagem do meu pai. Não importa quão tortuosa seja a estrada, se você permanecer fiel a si mesma, sempre encontrará seu caminho certo. Ele estava certo.